Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida, em casamento, e certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegrem-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e lhe dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que também há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo lhe deixou. Aqui relata o momento em que Maria recebe a notícia de que seria mãe de Jesus. Maria não foi pega desprevenida no que diz respeito à promessa, porque todo judeu sabia da promessa. Inclusive, aqui nós lemos anteriormente Isaías capítulo 9. Essa promessa foi dada biblicamente desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus falou para Adão e Eva, tirando eles do Éden, dizendo: Olha, você vai gerar, e o que gerar de você vai pisar na cabeça da serpente. Havia uma promessa do Messias. Em todos os livros do Antigo Testamento, você encontra a promessa de que viria o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que seria o Rei dos Reis. E agora, numa cidade comum, na periferia de Israel, Nazaré era uma cidade pequena, ao redor ali na Galiléia, ao redor de Jerusalém. Uma pessoa comum, não era da elite, não era uma pessoa conhecida, era uma jovem, simples, sem muito estudo até, que era comum ali, daquele povo da Galiléia. E Deus vem e fala para ela: você vai gerar a promessa. Quando ela ouve isso, ela entende quem é essa promessa. Ela entende, porque ela cresceu ouvindo isso. Mas ao mesmo tempo ela questiona: peraí, mas não há possibilidade. Porque eu ainda não tive uma relação com meu marido, não sou casada, não tem condição. E aí o próprio anjo fala: calma, vai descer sobre ti o Espírito Santo, e você vai gerar aquele que é filho de Deus. E ali ela aceita de bom grado a promessa. Mas é interessante que Maria estava recebendo a oportunidade de gerar uma promessa, de conceber aquilo que Deus prometera há milhares de anos atrás. E é interessante que no primeiro momento, a saudação que o anjo faz para ela, como que o anjo chega. Vamos ler de novo, no versículo 26.
No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. A maneira que o anjo aborda Maria é interessante. Porque perceba que Maria não toma susto, né? Porque ela já por conta da sua cultura de fé, já estava acostumada a entender que havia essa possibilidade de anjo falar com gente. Ela não é pega desapercebida em relação à promessa, porque ela sabia do que o anjo estava falando. Só que ela também sabia quem ela era, a condição dela. Perceba que ela coloca a condição dela e o próprio texto fala que ela era uma jovem virgem da região que ela era, ou seja, muito simples. Mas quando o anjo aborda, ele fala: salve ou alegre-se, agraciada. A palavra agraciada significa aceita. Em algumas traduções é favorecida. Quando Deus anuncia a promessa a Maria, Ele estava dizendo que ela, antes de gerar a promessa, ela era favorecida, ela era agraciada, ela era aceita. Deus estava escolhendo aquela mulher para gerar uma promessa. Algo grandioso ia acontecer. E foi grande. Mas para que essa promessa pudesse ser concebida, Deus precisava trazer uma convicção no coração de Maria. E qual era a convicção? Você é aceita. Você é agraciada. Você é favorecida. João capítulo 15, no versículo 16, deixa claro isso, porque Jesus fala assim: vocês não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos nomeei para que vades e dei fruto e que o seu fruto permaneça. Qual é a palavra que eu quero trazer para a igreja hoje? Que da mesma forma que Maria foi escolhida para gerar uma promessa, existem promessas da parte de Deus que Deus quer colocar sobre a tua vida. Deus quer gerar essa promessa. Porém, muitos não conseguem conceber a promessa, porque a primeira questão no coração dele é: eu não me acho qualificado para tal função. Eu não me acho favorecido. Eu acho que a escolha foi errada. Infelizmente, muita gente ainda vive assim. Não se acha capaz de que Deus pode abençoá-la. Então Deus vem e fala para Maria: Maria, eu quero trazer um projeto para você. Eu estou apresentando um projeto. Mas entenda uma coisa: você é aceita. Você é favorecida. Você é abençoada. No nosso caso hoje, pós Novo Testamento, nós somos filhos de Deus. Então, nós precisamos entender, quando Deus quer gerar algo em nós precisamos entender que Deus nos aceita antes de nós sermos ou fazermos alguma coisa. Deixa eu melhorar isso, para que você entenda melhor. Deus está nos propondo colocar sobre nós um projeto. Mas a maioria das pessoas acha que primeiro tem que agradar a Deus ou fazer alguma coisa certinha para que ele seja aceito diante de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, exemplo. Pode ser que nesses dias você ouviu a respeito de alguma promessa, alguma coisa da parte de Deus. Mas aí no seu interior a pessoa fala assim: não, mas primeiro eu vou me arrumar aqui, primeiro eu vou me consertar aqui, primeiro eu vou resolver essa situação,
para que aí sim eu esteja limpinho para Deus me aceitar. Mas a primeira coisa que o anjo fala para aquela mulher é: você é agraciada. Ela não tinha feito nada. A Bíblia não diz que ela vivia uma vida correta, de forma nobre, uma vida que glorificasse a Deus. A Bíblia não relata isso a respeito de Maria. Ou seja, não tem nada em Maria que justificasse naturalmente ou religiosamente que ela tivesse condição de gerar Jesus. Não, Maria cresceu num lar cristão, viveu uma vida santa, corretíssima, e por causa disso Deus escolheu Maria. Não foi isso que o texto diz. O texto não diz nada, só diz respeito da onde ela era e a condição que ela estava naquele momento. Era uma mulher, uma jovem, nesse caso muito jovem até, prometida a um homem em casamento, noiva, mas que ainda não tinha concebido o casamento, que morava em Nazaré. Ou seja, era uma pessoa simples, de um lugar simples, sem um histórico de vida muito grande, ou que o escritor pudesse colocar ali. Não. Mas assim o anjo falou: olha, você é agraciada. É interessante que no livro de Juízes, conta a história de Gideão, e que os inimigos estavam roubando a terra, e Gideão está lá tentando salvar a produção, a colheita dele. E quando Deus vem e se apresenta a Gideão, é um pouco parecido ali, dá para fazer uma analogia nos dois textos. A Bíblia diz que vem um anjo e fala com Gideão. Gideão tem uma resposta interessante, ele fala assim: não dá para você. Quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da menor tribo, eu sou uma pessoa desqualificada, eu sou uma pessoa que não tem condição nenhuma. E mesmo assim Deus fala assim: é com você o negócio. Uma coisa que eu aprendo, se eu quero viver as promessas de Deus, e isso eu quero trazer uma palavra para você hoje. Deus não está nem aí para o teu currículo. Tem gente que está querendo preparar currículo para Deus. Sabe quando você vai procurar emprego, aí você começa a dar umas enfeitadas? Tem gente que dá enfeitada em currículo, né? Então tem gente que dá umas enfeitadas assim, dá aquelas, né? O Mateus disse para mim esses dias que uma moça que é quase que uma moradora de rua foi lá onde ele trabalha e falou: faz o currículo para mim. E ela começou a citar o que tinha que colocar no currículo. Fala que eu fui diretora de tal empresa. Então tem gente que dá umas enfeitadas no currículo, né? Aquelas coisas para tentar alongar o currículo, para deixar o currículo mais pomposo, querendo impressionar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tente impressionar Deus. Maria não foi aceita porque impressionou o Senhor. Nós não seremos aceitos porque nós vamos impressionar a Deus. Deus não me escolheu porque Ele olhou e falou: uau, aquele rapaz, na época novinho, na época mais magro, na época com menos ruga no rosto, uau, esse cara. Sabe o que eu ouvi quando eu me converti? De um crente, inclusive. E eu ouvi isso várias vezes de pessoas quando eu me converti, de pessoas próximas que me conheciam. Olha, eu acreditaria que até o diabo se convertesse, mas você não acredito não. Então Deus não está preocupado com o nosso currículo. Muitas vezes nós queremos viver uma vida para querer impressionar a Deus. É a vida do Instagram, das mídias sociais. Nas mídias sociais há um desejo, às vezes, não estou dizendo que todos, mas o que a mídia social ela simboliza é que nós vivemos numa cultura social
de que a aparência é mais importante do que o conteúdo. Nós vivemos nessa cultura fluida hoje. Faz parte da nossa cultura. Então você percebe, às vezes eu vejo um influencer. E o influencer tem não sei quantos milhões de seguidores. E você vai ver aquele influencer, ele não tem nada para oferecer, ele apenas posta foto do café da manhã dele, com um filtro de alguma coisa para deixar a cara mais bonitinha, e aquilo faz com que milhares de pessoas o sigam. Mas não tem nada de conteúdo que possa agregar valor na vida de alguém. E muitas vezes nós pegamos esse conceito e trazemos para a nossa vida espiritual. E achamos que Deus vai se agradar de nós achando que nós vamos viver de aparência para o Senhor. Aquela mulher não tinha nada a oferecer, mas ela foi aceita. Deus tem uma promessa para mim e para você, e não tem só uma, tem dezenas e dezenas, centenas até de milhares para nós. A Bíblia relata 8.000 promessas. Porém, não tem nada a ver com você, com a sua performance espiritual. Se nós queremos viver e vivenciar as promessas de Deus, gerar a promessa de Deus, nós precisamos entender que não tem a ver com a nossa performance, mas tem a ver com o amor e o favor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas é interessante que uma pessoa simples e desconhecida foi chamada para gerar algo grande, que era o Rei dos Reis. Que você saia daqui hoje entendendo que sobre você há uma promessa de coisas grandes. Pode ser que você fale, mas quem sou eu? Eu sou filho do fulano que moro em tal bairro, que desconhecido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é especialista em pegar pessoas assim e colocar em posição de destaque. 2023 você vai viver coisas sobrenaturais na tua vida em nome de Jesus. Mas é interessante que Maria, no versículo 34 a 37, ela faz uma pergunta ao anjo. Ela pergunta, diz assim o texto: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou uma virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, e aquele que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então, Maria faz uma pergunta: como? E percebe que Deus não se ofende com a pergunta de Maria. Deus responde. Nós podemos perguntar para Deus: mas Deus, como que acontece isso? Por quê? Havia um paradigma, e esse paradigma na cabeça de Maria era necessário ser quebrado, normal. O que é um paradigma? É um padrão de pensamento, a consequência disso é um comportamento. Então, muitas vezes nós temos paradigmas dentro de nós. A coisa só funciona desse jeito, e ela não estava errada em pensar isso. Claro, como que eu vou conceber alguém se eu não tive relação com o meu marido? Mas quantas vezes na vida nós temos paradigmas e a gente fica limitado àquela situação? A gente se limita. E isso é paradigma. Que muitas vezes nós não avançamos, não prosperamos, não porque não há oportunidade, é porque nós estamos fechados dentro de uma caixinha. Por isso que fala muito aquela expressão, pensar fora da caixa.
Porque muitos de nós criamos tanto paradigma dentro da gente. Não, as coisas só funcionam assim. As coisas só podem ser desse jeito. O negócio tem que ser assim. Não, na minha cabeça só funciona desse jeito. Gente que pensa assim, às vezes fica muito firme nisso, o que acontece? Ela não consegue viver coisas novas ou a novidade de Deus, por quê? Porque para ela só funciona e Deus só pode operar dentro daquelas 4 linhas. Ela não consegue viver o sobrenatural. Porque quem vive muito preso a paradigma é a pessoa, e eu estou falando no que diz respeito à nossa vida espiritual, são pessoas naturais demais. Porque nós temos um problema que é os exageros, ou os extremos, né? Nós precisamos sempre buscar esse equilíbrio e não é fácil. Então, ou no que diz respeito a nós cremos nos dons do Espírito Santo, no poder de Deus, nós vamos para o extremo, onde acontecem umas coisas meio estranhas e fora da palavra de Deus, ou a gente vem para esse outro extremo que não acontece nada porque eu não deixo acontecer nada também. E aí eu fico preso. Eu fico limitado àquelas 4 linhas. E não, Deus só pode operar aqui dentro dessa caixinha. Porque eu crio uma circunstância para Deus, o meu mundo, e Deus só pode operar no meu mundo desse jeito. Quem está entendendo, diga amém. Isso é paradigma. Então, na minha cabeça, eu não posso receber cura. Por quê? Porque não dá. Não tem como eu ser curado. Porque o médico disse. Então, se o médico disse... Perceba que o anjo precisou trabalhar isso no coração de Maria para quebrar essa argumentação, para quebrar esse paradigma. E muitas vezes Deus ele argumenta conosco, não diretamente como anjo, mas principalmente por meio da palavra. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas para quebrar paradigmas da gente. Nós só precisamos estar sensíveis, mas Deus usa pessoas. Às vezes, gente que a gente menos espera, circunstância da onde a gente menos espera, acontecem umas coisas, você fala assim, meu Deus, eu tinha até um preconceito. Então nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente fica preso a isso. O texto mesmo diz, para Deus não há nada impossível. Olha, quer ver? Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 14. Olha como é importante essa questão do paradigma. Relata o momento que os pastores foram visitar Jesus quando nasceu. O texto diz assim, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. O anjo anunciando boas novas, o evangelho. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Para por aí. Esses pastores eram judeus. Esses judeus estavam crendo na promessa do Messias, que eu já falei, da mesma forma que Maria cria. Eles não eram leigos em relação à promessa. Mas para um judeu comum da época, eles estavam esperando esse Jesus. A pessoa que viria do trono de Davi, um rei poderoso, grandioso. E o anjo está anunciando que essa pessoa nasceu. Peraí, nasceu o Filho de Deus, nasceu o Rei dos Reis, nasceu o descendente de Davi, que foi o maior rei dos judeus. Agora olha como é perigoso o paradigma. Aí quando você ouve uma dessas, o que acontece? Na sua cabeça, você já cria uma imagem. Um palácio, berço de ouro, entendeu? Gente importante, bem vestida, um lugar cheio de pompa e circunstância. É o que você espera, você está aqui, eu vou ver. Vamos continuar o texto. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em um pano e deitado numa manjedoura. Veja bem,
Eles estão recebendo o anúncio de o Rei dos Reis. Mas nós vimos lá até os magos, porque aqui é a mesma cena. Primeiro os magos, depois os pastores. São dois grupos que vieram adorar Jesus. Mas eles encontraram a mesma cena. Um casal, novinho de tudo. Eu vou fazer uma representação. A Gi não está aqui, não? Eu ia pegar vocês dois. Paulinho e a Gi. Eles são novinhos, gente. Casados, tá firminho. A Gi barrigudinha, mas eu via a Gi pequenininha. Quando você olha para um casal novinho, você fala assim, meu Deus, é muito novo para ter filho. Você fala, meu Deus. Eu acredito que essa é a cena. Que eles chegaram lá num lugar simples. Um casal simples. Numa manjedoura. A gente vê ali nos presépios, né? A Bíblia não fala isso. Mas você vê a constituição da cena, uma vaca, uma galinha, né? E você olha, você quem é ali? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, se eu tenho um paradigma formado, o que acontece com esses caras? Estou fora. Não, esse aí não é não. Que foi que aconteceu com Jesus lá na frente. E esse é Jesus. O cara entrou sentado numa mula. O que entrou sentado numa mula, não, nós estamos esperando o Rei dos Reis. O cara vai vir num cavalo grande, poderoso. O cara vai vir com toda a pompa e circunstância. Mas aí quando ele entra sentado numa mula, cheio de gente pobre atrás dele, correndo atrás dele. Olha como o paradigma é perigoso. Os religiosos não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias, porque na cabeça deles, esse Jesus não se encaixava no padrão de homem espiritual para eles. E eles rejeitaram o Messias. Às vezes deixamos de viver algo de Deus e rejeitamos aquilo da parte de Deus, porque o presente não vem no pacote que eu gostaria. Deus envia presentes num pacote que a gente não gosta. Aí nós rejeitamos. Ah, mas essa pessoa... Ah, não, eu vou dar um exemplo que acontece muito aqui nessa igreja, é bom que eu já puxo a orelha de vocês. Espero um dia que isso mude e que a igreja tenha maturidade para isso. Fulano vai pregar. Ah, não vou. Não, se não é o pastor, eu não vou nem para o culto. Eu não entendo isso até hoje. Ah, não, é fulano que vai. É fulano que vai ministrar louvor. Ah, nem vou. Não, nem vou. É fulano que vai dar. Ah, não. É fulano que vai dar aula. Ah, não vou, não. Deus entrega verdadeiros presentes e tesouro em pacotes que a gente menos espera. Você entende? É isso que nós precisamos entender. Às vezes a promessa vem, o profeta vem numa roupa que a gente não gostaria que viesse. É o que aconteceu ali. Então o paradigma é quebrado. Fala assim, Maria, não se preocupe. Vai acontecer algo da parte de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender para gerar uma promessa, para viver algo de Deus. Eu confesso a vocês, estou trazendo uma palavra para os irmãos, e eu me lembro que o ano passado, Deus me deu uma palavra parecida. E eu confesso a vocês que eu achei que esse ano eu ia nadar de braçada. Na virada do ano passado, eu achei que 2023 ia nadar de braçada. Que o negócio ia acontecer. E o meu ano de 2022 foi um dos anos mais complicados que eu já tive.
Mas hoje a avaliação que eu tenho é que internamente, eu só vou dizer assim, a raiz cresceu bastante, mas cresceu tudo para baixo. O crescimento foi para baixo. A avaliação que eu tenho pessoal. Mas as circunstâncias vieram tudo diferente daquilo que eu esperava. O presente veio. Aquilo que Deus falou que iria fazer, fez. Mas veio tudo num pacote que eu não esperava. Às vezes aquele presente, algo de Deus, ele vem por meio de uma adversidade. No meio da adversidade, está o presente de Deus lá. Você vai precisar passar por ela. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos se identificam aqui? É no meio dela. É no meio da dor que às vezes você descobre certas alegrias. É no meio de uma dor que você às vezes descobre ou começa a valorizar coisa que você não está valorizando. São nos momentos às vezes mais complexos, são nas maiores dores que você descobre os melhores parceiros, amigos, discípulos. É dessa forma que acontece. Você valoriza, você passa a dar valor para pessoas e circunstâncias, que isso só acontece por meio da dor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Toda a situação era inusitada. Por isso que Maria perguntou, não estou entendendo, como que vai acontecer? Deixa eu te preparar para algo, para que quando acontecer, esteja pronto e preparado para circunstâncias inusitadas na tua vida. Deus vai colocar circunstâncias inusitadas para você nos próximos dias. Só que é por meio dessas circunstâncias que vai nascer algo poderoso de Deus na tua vida. O anjo fala, o Espírito Santo vai descer sobre você. O que ele está dizendo? Vem do alto. Não é natural. Não é. Você sabe por que nós vamos viver uma fase, agora eu vou falar de Brasil. A gente está numa fase, e eu estou dizendo isso porque é perceptível, uma fase de muito desânimo. Sabe por que o desânimo tomou conta do coração e mente das pessoas? Porque toda a confiança que nós tínhamos, ou a pouca confiança que nós tínhamos em pessoas e circunstâncias, ou instituições, fracassou. Nós tivemos a pandemia. Nenhuma instituição humana pode trazer tranquilidade ao nosso coração. Nem o governo, nem a área médica, nada trouxe paz, tranquilidade. Da onde a gente via não tinha informação correta, a gente ficou tudo desesperado e decepcionado, porque a gente passou a não confiar mais, passou muita descredibilidade. Aí nós passamos por essa fase de eleição maluca. O que acontece? Todas essas instituições perderam credibilidade. E vou falar mais. Sabe por que muitos estão andando magoado e ressentido? Porque colocou esperança demais em homens. Deixa eu te falar uma coisa. O anjo falou, Maria, vai acontecer. Mas não vai vir do homem, vai vir do alto. Espera do alto. Eu tenho falado nas últimas semanas essa mesma palavra. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro não vem de instituições humanas, naturais, do governo, de pessoas. Vem de Deus. E vem da onde você menos espera.
Deus vai usar pessoas que você menos espera. Às vezes você está achando que é o seu patrão que vai resolver o teu problema. Quero te dizer uma coisa. Deus pode usar outros. Que você menos espera. O anjo falou, vai vir do alto, Maria. Não se preocupe. Você vai ser revestida. É algo sobrenatural. Não olhe para o homem, não olhe para o natural, não crie expectativa no natural, não faça sabe, na mente, às vezes a gente tem isso, não, porque olha, se Deus, se essa pessoa fizer isso e aquilo, aí vai fazer, aí eu vou ser abençoado, sabe, tem gente que projeta toda a sua felicidade no homem. Não, olha, se eu entrar em tal empresa, aí sim eu estou abençoado. Olha, se acontecer aquela situação ou aquela pessoa, aí sim eu vou ser abençoado. Deixa eu te falar uma coisa, você é um sério candidato a se frustrar. Deus usa a pessoa, Deus usa circunstâncias, Deus usa até instituições. Mas eu quero te dizer uma coisa, espere somente do alto. Até porque tem um outro problema. Às vezes você está olhando para cá. E a sua bênção já chegou aqui. Mas você não consegue enxergar. Isso chama-se obstinação. É o que Jesus falou. Eu estou pregando em parábolas porque eu estou falando que Isaías falou que ia acontecer. Eu falo, o povo não escuta. O povo não consegue enxergar. Está na frente deles. Mas eles não conseguem ver porque eles estão tão obstinados de coração que eles não conseguem enxergar que o Messias está do lado deles. A promessa está ali. Maria ouviu essa palavra do anjo. Vai vir do alto. Não se preocupe. Não é natural. Não é de homens. O que você precisa vem de Deus. Homens podem falhar. Instituições podem falhar. Mas Deus não falha. Quantos creem nisso? Deus não falha. Pode ser que você tenha, pessoas tenham falhado com você e você até hoje não consegue se recuperar disso. Pode ser em que instituições falharam com você e você não consegue se recuperar disso. Que o Senhor cure o teu coração e te liberte disso. E que você aprenda a confiar no Senhor. Somente nele. Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Quem crê, diga amém. E o anjo continua dizendo, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Além de não ser natural, há um poder de Deus sobre nós. Há uma unção. Uma coisa que Deus tem me cobrado nesses últimos tempos, e eu tenho orado e meditado nisso. E eu quero falar mais sobre isso nas próximas mensagens. Nós precisamos entender ou restaurar o entendimento de uma coisa chamada unção. A gente não tem falado muito sobre unção. O que é unção? Unção é a capacitação sobrenatural de Deus para você fazer aquilo que naturalmente você não consegue fazer. Então Deus, Ele te chama para fazer algo que naturalmente você não pode fazer, não tem condição de fazer. Porém, Ele te unge para isso. A unção é isso. É você ser capacitado por Deus para fazer algo que naturalmente você não tem capacidade para fazer. Isso é unção. Vou dar um exemplo. Se eu não estiver enganado, acho que essa história está no manual de célula. Andava o mestre e o seu discípulo num campo. E o discípulo perguntou, mestre, o que é unção? Aí o mestre olhou e viu uma vaca pastando e um passarinho em cima da árvore cantando. Ele falou, está vendo aquela vaca pastando e o passarinho cantando? Ele falou, sim. Ele falou, aquilo não é unção. Porque é natural uma vaca pastar e um passarinho cantar. Ele falou, agora o dia que você vê a vaca em cima do galho cantando, isso é unção.
Ela está fazendo algo que naturalmente ela não pode fazer, mas ela foi capacitada para fazer. Deus está te chamando, mas Deus vai te ungir para isso. Às vezes Deus tem te chamado para algo e você fala assim, mas como que eu vou fazer? Eu vou te ungir para isso. Muitos às vezes estão rejeitando o chamado de Deus, porque estão se baseando na sua condição natural. Deixa eu te falar uma coisa. Não confie no seu natural mesmo. Confie na unção de Deus. Nesses dias nós estamos convocando a igreja para nos ajudar. Aumentar esse exército. Só que aí pessoas falam dentro de si, mas como que eu vou fazer isso? Deus vai te ungir. Essa capacitação não é natural mesmo. Quem é líder de célula não é naturalmente um líder de célula. Ele é ungido para ser um líder de célula. Ele aprende, ele é ensinado, porém há uma unção sobre a vida dele. Se eu estou aqui hoje nesse púlpito, não é porque eu falo muito bem, não falo, não é isso. É porque Deus me ungiu para isso. Se você vê aqui o pessoal cantando, ministrando, e a gente vê essa unção, essa graça de Deus, o céu descendo, não é porque essas pessoas aqui têm uma qualificação natural, apesar de eles serem qualificados, porque eu não sei cantar e nem tocar como eles fazem. Porém, o elemento ali principal, o tempero ali, é a unção. E eu vou te falar uma coisa. Quando alguém subir aqui e não tiver isso, você vai perceber rapidamente isso. Percebe ou não percebe? Quando uma pessoa prega sem unção, você percebe ou não percebe? Você percebe. Quando alguém faz alguma coisa sem unção, você percebe. Mas quando você chega num lugar e você percebe que a pessoa tem unção, você percebe, teu espírito testifica, o ambiente, você percebe, quando você chega numa célula, o líder tem unção, você percebe, às vezes ele não fala direito, ou ele não tem uma eloquência, mas ele tem uma unção para aquilo, tem unção. Deus está ungindo você nesses dias, você crê nisso? Deus está te ungindo, e diante disso tudo, Maria respondeu, no versículo 26, no último versículo. Deixa eu achar só aqui, só para... Versículo 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Há promessas de Deus que estão condicionadas a uma resposta correta da nossa parte. Veja bem, Deus não impôs a ela. Deus apenas apresentou o projeto. Deus está apresentando projetos no seu coração. E tem projetos que Deus já apresentou faz tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O projeto só foi possível porque Maria respondeu, eu estou aqui, eis-me aqui, eu sou tua serva, faz conforme a tua palavra. Eu estou aqui, eu entendi. Mas você acha que uma jovem, na condição que eu já falei, teria o discernimento e a revelação de que tudo isso ia acontecer? Claro que não. Você acha que ela tinha noção absoluta ou clara de que o que iria acontecer com ela? Claro que não. Como qualquer um que começa um projeto de Deus não tem noção clara do que vai acontecer. Você apenas se dispõe a falar, eis-me aqui. Você entende, mas você não entende tudo, porque é pela fé. Você não tem todo o quadro completo, você não tem tudo pronto, você não consegue ter uma visão do começo, meio e fim, você só tem a visão do começo, mas aí você precisa responder. Ela respondeu. Porque para gerar o Salvador, o projeto de Deus, Maria precisou ter coragem para enfrentar uma gravidez sem explicação. Porque não era apenas, tive um encontro com um anjo. O Messias está aqui. O prometido está aqui. Ok, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ouvir anjo.
Isso não quer dizer que todo mundo vai acreditar no que vai acontecer na tua vida. Esteja preparado para isso também. Se nós queremos gerar algo da parte de Deus, precisa ter coragem para enfrentar as adversidades que a própria circunstância vai trazer. Os desconfortos. Quem aqui já não passou por isso? Essa época do ano, às vezes, passa muito por isso. Eu passava muito no começo, agora eu não tenho mais esse problema, porque todo mundo já entendeu. Mas quando eu me converti, o Natal eu era o tema do Natal. Eu era a piada do Natal. Era só gente gritando, Edir Macedo, vem cá. Ô, Edir Macedo, vem cá. Entendeu? Eu não podia chegar com um carro novo na festa da família e falar assim, eita que está roubando bem. Isso da família. Eita que o negócio é Edir Macedo. Você precisa enfrentar os desconfortos. Quando eu me tornei pastor, né, fui ordenado ao pastorado muito novo, com 26 anos. Só que eu tinha uma cara de mais novinho ainda. Eu nem casado eu era. O que eu passei de desconforto por causa disso, porque quando alguém chegava e eu falava que era pastor, a pessoa olhava de cima a baixo e falava assim. E até hoje eu ainda sofro preconceito. Tem lugar que nem posso abrir conta em banco porque não me deixo, porque só pelo fato de eu ser pastor. Não é porque eu tenho nome sujo, não. Tem lugar que se eu chegar e quiser financiar alguma coisa e dizer que eu sou pastor, na hora meu crédito é travado. Na hora. Eu posso justificar qualquer valor. Não tem crédito. A porta se fecha. Eu passo por isso até hoje. O desconforto do meu chamado. De você ver os olhares que muitos olham para você e já associam ao ladrão. Porque na cabeça de muitos, todo pastor é ladrão. Todo pastor tem dinheiro, igreja boa e assim por diante. Essa não é a realidade. Mas você precisa ter coragem de enfrentar a rejeição como Maria e José enfrentaram. O desconforto de ter um filho numa manjedoura. Você acha que era o sonho de Maria ter um filho em qualquer canto? Claro que não. Toda mãe, quando quer, vai fazer o quê? O enxoval. Você quer fazer o quarto. Me lembro quando as meninas nasceram. Me lembro do quarto da Rafaela. Porque foi a coisa mais linda que a minha mulher fez lá, o quartinho. Nunca usou. A criança nunca dormiu lá. Só tem 2 pessoas que eu conheço até hoje que fez a criança dormir no quarto. A Bianca e a Solane. Parecia mãe de filho americano. Punha no quarto e fechava a porta ainda. Só aconteceu com elas. Em casa não, esse conceito não funcionou. Dormia na cama. Mas você acha que uma mãe gostaria de ter um filho daquele jeito? Não, ela quer preparar. Vou preparar o lugar, vou preparar o momento. Não, ela começou a bater de porta em porta, não tinha nem lugar para ficar. Imagina o desespero e a dor de uma mulher grávida ali para ter nenê e não ter um lugar confortável para você ali curtir aquele momento. Fico pensando, né? Eu e minha esposa, assim, quando alguém nasce na igreja, uma mulher tem filho na igreja, uma mãe, a gente nunca vai antes de 8 dias. Calma, tá ali aquele momento, deixa a pessoa lá, né? Veio do hospital, tá com ponto, aquela coisa toda. Aí no primeiro dia já vai aquele bando de gente para casa, já entra no quarto, senta, deita no quarto, aquela coisa, né? A mulher lá. Então a gente prefere. Agora imagina essa mulher, que a gente associa aquela imagem bonita, mas não deve ter sido isso. Daqui a pouco vem mago, daqui a pouco vem pastor, daqui a pouco vem não sei o quê, vem anjo.
Foi um evento. Ela não imaginou isso para ela. Mas ela passou. Teve que fugir para o Egito porque Herodes estava querendo matar as crianças, procurando ali a criança para matá-la. Teve que fugir. Na cabeça dela, a vida toda ela ia passar ali em Nazaré. Os planos dela era passar na Galileia. E agora ela tinha que abrir mão para ir para outro país desconhecido, porque agora o projeto era mais importante do que ela. Se eu quero viver algo de Deus, eu preciso entender que o projeto se torna algo mais importante do que o meu próprio conforto. Não dá para associar projeto e sucesso com a palavra conforto. Haverá desconforto. Quem está entendendo, diga amém. Mas de Deus, o anjo virou para ela e falou assim: Maria, não se preocupe, a banda pode subir. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Pode ser que você olhe hoje e você naturalmente não vê uma perspectiva positiva dessa situação. Pode ser que você não consiga enxergar uma solução cabível, viável, boa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é promessa. Sou profeta aqui nessa noite. Não há impossível para Deus. Não há. Não há impossível para Deus.